Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Deborah Oliveira e aqui eu falo sobre expansão da consciência, equilíbrio entre as polaridades feminino e masculino e autoconhecimento. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o porquê que as polaridades feminino e masculino estão em desequilíbrio em nosso planeta e qual é o movimento de ascensão que está acontecendo atualmente. Se nós pararmos para pensar por um instante, muitos de nós, principalmente da geração Y, né? Nós vamos lembrar de quando nós éramos crianças e a gente ter muitas lembranças sobre casos onde mulheres tinham problemas na relação com os seus maridos, com os seus cônjuges, e até hoje, né, na verdade, mas historicamente, para trazer uma coisa mais histórica, né, e tinham problemas, sofriam violência, abuso e de todo tipo, ainda mais, talvez, o mais violento. A diferença entre hoje e antigamente é que hoje, como a informação está mais aberta, a coisa vem mais à tona, mas antigamente também existia e era muito mais velado, e os homens se sentiam, né, não estou dizendo que todos os homens, mas a grande maioria se sentia no direito de fazer muita crueldade com a mulher em função do que era aquela realidade, aquela dinâmica entre o homem e a mulher naquele tempo, né? E isso, se a gente for mais atrás, a gente também vê na história o quanto a mulher foi subjugada, o quanto ela foi desvalorizada, foi tratada como objeto, sempre algo inferior, né? E isso tudo fez com que houvesse um desequilíbrio entre essas polaridades feminino e masculino, né? Houve uma ascensão muito grande, uma valorização muito grande do masculino, e o feminino ficou rebaixado, ele ficou subjugado, ele foi menos honrado, ele foi preterido, ele foi desvalorizado. E quando nós falamos em energia feminina e masculina, é importante salientar que nós não estamos falando exatamente sobre sexo, né? O corpo feminino, o corpo de uma mulher, o corpo de um homem é só uma representação do que são essas energias feminina e masculino, né? Do que são esses princípios. São duas faces da existência, né? Tanto aquela energia mais sensível, mais acolhedora, mais amorosa, que tem mais a ver com os sentimentos, que é o feminino, e também a energia masculina, que é a energia mais racional, mais do intelecto, mais da coisa externa, da ação, da determinação, né? Então isso precisa estar bem claro, né? E claro, existe essa representação do nosso corpo diante dessas polaridades aqui no mundo, né? E isso é só uma ponta do iceberg, né? No sentido de que a mulher foi tratada dessa forma ao longo da história, mas a verdade é que a gente for mais a fundo, a verdade é que o mundo inteiro, e aí eu digo o mundo inteiro, tanto homens quanto mulheres, nós deixamos de lado os sentimentos, né? Porque o sentimento sempre foi algo muito difícil de lidar. Então, tanto homem quanto mulher, ao longo da história, a gente suprimiu os sentimentos, a gente negou os sentimentos, a gente reprimiu os sentimentos, porque lidar com os sentimentos era muito difícil. E aí que encaixa essa questão, então, de que a energia feminina, ela foi desvalorizada, né? E isso, a representação da mulher enquanto desvalorização é só um reflexo de tudo isso, né? Porque quando nós pensamos na imagem de uma mulher, né? E pelas questões que a gente tem dos nossos hormônios, da forma como a gente interage com tudo, tem muito a ver com o sentimento, com as emoções, com a nutrição, com o amor, e essa é a energia feminina, né? E isso foi muito suprimido ao longo da história, ao ponto de que hoje, o que acontece, né? Pelo desequilíbrio tão acentuado, onde foi valorizado demais a questão material, a questão
da determinação, a questão do intelecto, a questão, sempre valorizando muito a questão mais material. Houve um desequilíbrio muito grande e agora existe uma ascensão, porque o universo ele busca equilíbrio, a vida busca equilíbrio. Sempre vai haver a busca pelo equilíbrio. E imagina então um pêndulo, né? Acho que fica mais fácil. Eu imagino uma gangorra, mas também podemos imaginar um pêndulo, onde ele vai para um lado e ele puxa muito para o masculino. E esse pêndulo, ele vai criar uma força tão grande que ele vai retornar para o outro lado. Até que, né, esse outro lado seria o feminino, até que em algum momento entre o masculino puxa de um lado e o feminino puxa de outro, e a gente chegue no meio e tem um equilíbrio entre as partes, né? Então, o que está acontecendo no mundo nesse momento? É a ascensão do feminino, a gente está puxando. E quando eu falo ascensão do feminino, não digo só mulher, mas os homens também. Nós estamos sendo puxados no sentido de olhar para o nosso interior, olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, reconhecer esse mundo interno que foi tão negado, né? Reconhecer essas faces que estão aqui dentro, né? O ser e não só o parecer. O parecer tem muito a ver com o masculino, que é como a gente se mostra, as nossas máscaras. O feminino tem a ver com o ser, com aquilo que se é de fato, o que é real de fato dentro de você, aquilo que você não esconde de ninguém e que realmente representa quem você é, né? Ser uma pessoa ferida, ser uma pessoa, como que você é aí no seu mundo interno. Isso é o que você é de fato, não é o que você só mostra para o mundo, né? As máscaras que a gente tem. Então, nesse momento, existe uma puxada muito grande para que a gente venha para essa energia feminina, tanto homens quanto mulheres, né? Uma valorização do ser, uma valorização dos sentimentos, e cada vez está sendo puxado mais. Claro, isso também tem a ver com, e permeia tudo isso, né? Isso tudo, todo esse movimento se enquadra e está alinhado com toda essa movimentação planetária da ascensão do nosso planeta Terra, né? Da elevação do nosso planeta. Porque quando nós lidarmos melhor com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, reconhecer que os nossos sentimentos são sim importantes, que isso deve ser valorizado, que os nossos valores devem ser pensados, definidos, escolhidos de forma consciente, né? E tudo isso for mais valorizado, nós vamos nos tornar um coletivo, um planeta, pessoas, humanidade mais equilibradas, e ter uma vida também material mais equilibrado, onde reconhece tudo que nós somos, tanto o nosso intelecto quanto os nossos sentimentos, tanto o nosso masculino quanto o nosso feminino, né? E a importância de tudo isso. E isso vai refletir em todas as relações. Reflete no trabalho, porque daí, se dentro de você, por exemplo, você tem questões emocionais a trabalhar, porque você não se sente autossuficiente, não se sente valorizado, isso influencia lá no trabalho. Quando você vem para dentro, você trabalha essa energia feminina, você libera as dores referentes a isso, você vai desenvolver melhor no seu trabalho. Lá no relacionamento, há tanta dificuldade, né, de relacionamento. Quando você vem para dentro, você trabalha, por que você se sente tão inseguro, por que você tem tanto medo da traição, por que você pensa que todo homem não presta, que todo homem é traidor, ou por que você muda essas questões, se transforma, libera, se desconecta daquilo que é negativo, os relacionamentos que você vai ter vão ser melhores também. Reflete também na nossa vida material, né? Além de, claro, nos conectar mais à nossa espiritualidade, que tem a ver com a energia feminina, né? Nos tornar mais conectados a tudo que nós somos, que não é só esse corpo, mas também o nosso espírito. Então, esse movimento, ele vem acontecendo já faz algum tempo, e as pessoas serão levadas a olhar para isso. E quem conseguir, e quem escolher, assim, que for o momento, porque não é todas as pessoas
ou que todos vão ser obrigados. Não, é uma escolha que todos nós vamos ter que fazer. Alguns dizem que já foi feita essa escolha, nós só estamos em processo de manifestação de tudo isso, né? E muitas pessoas escolherão se transformar, integrar esse feminino também, até que em algum momento a gente tenha equilíbrio entre o intelecto e os sentimentos, entre as emoções e o intelecto, né? Entre o feminino e o masculino, entre o material e o espiritual, será mais equilibrado, e isso representa benefícios para toda a nossa sociedade. Então, se você gosta desse assunto, se você se interessa, se você tem dúvida, se tem algum comentário, deixa aqui embaixo. Se gostou do vídeo, curte. Se ainda não me segue, segue o canal, que eu vou trazer mais assuntos e cada vez mais aprofundados para a gente entender como que essas coisas acontecem na prática, nos relacionamentos com a família, no trabalho, nas formas como a gente interage com o mundo. E tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para você. E você só tem a ganhar em me acompanhar aqui nesse canal, tá certo? É isso, um grande abraço, até a próxima!